Amém. Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Em Salmos 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o Deus poderoso em nossas batalhas. Ele é o Deus poderoso que nos sustenta todos os dias das nossas vidas. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Aleluia. Senhor, entrai por essas portas. Toma o lugar que é teu nesta noite, Senhor. Toma cada vida aqui presente, Senhor. Guarda cada um que não pôde vir, Senhor. Senhor, receba, Deus, nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Faça parte deste momento conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Vamos adorar o Senhor. Eu gostaria que aqueles que pudessem se colocar de pé, por gentileza. Fique à vontade na presença do Pai. Vamos adorar o Senhor com alegria, amém? Um pouquinho, pessoal. Desculpa aí que sou muito barriga. Acontece, ao vivo é assim, né? Tá firme? Tá, vamos lá de novo. Me levará em te confiar, então eu
rei. Por isso eu vou na presença do rei. Então eu direi, anuncio o mal. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, anuncio o mal. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do rei. Por isso eu danço na presença do rei. Por isso eu grito na presença do rei. Por isso eu vou na presença do rei. Então eu direi, anuncio o mal. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, anuncio o mal. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Meu Deus. Deus conosco, amém? Sua glória está comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emmanuel, 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 Emmanuel. Deixou a sua glória passar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
nosso louvor, da nossa adoração. Ele é digno de levantarmos nossas mãos a Ele, de clamarmos a Ele. Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. De todos os só Tu és, Senhor. Eu sou nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó eu sou Teu, ó eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Senhor, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó eu sou Teu, ó eu sou Teu. Coração
Continuando nessa mesma atmosfera, adorando ao Senhor. Vamos orar pelas crianças agora, para elas poderem estar indo para a salinha, serem ministradas por uma palavra. Estenda suas mãos, igreja, e vamos orar por esses pequeninos. O futuro da geração está aqui, diante de vocês. Os futuros médicos, doutores, engenheiros, professores, profetas e pastores, levitas estão aqui. Essa é a semente que o Senhor te entregou. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são como herança, são como tesouros à roda da nossa mesa, são como uma flecha na mão do guerreiro. Então nós temos aqui tesouros dentro da nossa casa, e preciosos tesouros, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelas crianças nessa noite. Nós oramos e abençoamos, Senhor, cada uma delas com toda a sorte de bênção. Pai, livra, guarda, protege de todo mal, oculta do inimigo, faz ser invisíveis aos olhos dos inimigos, Senhor. Que eles cresçam na graça e no conhecimento, no temor da Tua palavra, e que no abrir da boca de cada um desses pequeninos seja notório o Teu evangelho na vida deles, ó Pai. E em nome de Jesus nós declaramos toda sorte de bênção sobre as crianças dessa igreja, sobre o ministério infantil, que ele cresça, que ele floresça, que ele dê muitos frutos, e que o Senhor seja glorificado através do ministério infantil, que o Senhor levante mais tias desse ministério, mas que o Senhor use poderosamente aquelas qual o Senhor já levantou, a Aline e a Renata, como instrumento de Deus neste lugar. E nós oramos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. E quem concorda com essa oração, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aproveitar também para nós agora estarmos tirando os dízimos e ofertas da casa do Senhor. É um momento muito conhecido, rotineiro, todos os domingos. E nós sabemos que a igreja tem suas despesas. Essa luz está acesa porque foi paga. A água que nós bebemos está ali porque foi pago. E essa porta, igreja, essa porta. A palavra do Senhor diz assim: ora, diga a Israel, se não for ao Senhor, os meus inimigos teriam me devorado vivo. Então, se não for ao Senhor, essa
estaria aberta. E se não fosse você? Porque você é o instrumento que Deus está usando até o dia de hoje para ofertar, para semear na casa do Senhor. Então, aqui está a conta da igreja. Se você quiser fazer uma doação, fazer uma oferta de coração, plantar uma semente na noite de hoje, essa é uma grande oportunidade. E se eu fosse você, eu não deixava assim passar. Porque uma vez Jacó disse assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia, eu não percebi. Mas nessa noite que você esteja percebido, porque o Senhor está aqui. O Rei da Glória entrou aqui. Quem é esse Rei da Glória? O Deus forte, poderoso. Ele está neste lugar. E o prazer de Deus é te abençoar. Eu só queria deixar uma palavra em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Guarda essa palavra no teu coração. Que diz assim, que aquele que semeia, o Senhor vai fazer transbordar os seus lagares. E a sua plantação florescerá. E o seu barril se transbordará de vinho. Mas tudo isso para aquele que semeia. E Provérbios está escrito no Novo Testamento. Para que muita gente que acha que sobre dízimo e oferta ficou no velho. Para os levitas, de não temos que ofertar agora, que não é de Deus. Então eu quero que você hoje abra o seu entendimento e sirva ao Senhor com consciência, com culto racional. Nós estamos em uma palavra de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que está no Novo Testamento, falando sobre uma semeadura e sobre uma colheita. E se você quiser que os seus lagares, que a sua floresta, que a sua plantação seja abundante, semeie. Semeie no Senhor. A melhor coisa é semear para Deus. É a melhor pessoa que você pode semear. Essa é a melhor semente que se cair em terra fértil. Você não tem noção, igreja, quantos frutos você pode receber. Um dia eu congregava no Brasil, numa igreja, há 19 anos. Eu estava passando uma crise financeira muito grande, eu não tinha trabalho, todas as portas tinham se fechado. Só que a gente só conhece um Deus que diz lá em Apocalipse que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas ninguém fala da porta que Ele fecha, que ninguém abre. E eu estava vivendo isso na minha vida. E aí nós estávamos construindo uma igreja e fazendo um desafio. E todo mundo pegou um envelope. A gente conhece isso, né? Quem gostaria de ofertar, semear, pega aqui, oferta ao Senhor para a construção da igreja. Eu falei: Jesus, e agora? Eu estou comendo porque alguém está me doando do que sobra da feira. E minha filha vai buscar morta de vergonha. Mas era aquilo que tinha para a gente comer. E eu falei: Senhor, o que eu vou ofertar? Eu queria tanto, meu coração é voluntário, eu queria. Mas o Senhor sabe, eu não tenho. Eu não tenho mesmo, Senhor. Eu estou enganando meus filhos dizendo que a gente está em jejum de Daniel. Porque eu não tinha o que comer. E a gente comia ali o resto da feira, do mercado. E aí eu abri uma palavra que dizia assim: se você tiver 2 túnicas, dá uma, fica com ela. Não precisa de 2 aljavas, vai só com uma. E aí me deu um estalar assim. Eu olhei para minha casa e falei: o que eu tenho de 2 aqui que eu podia doar um e ficar com um? Aí eu olhei, tinha uma televisão na sala e uma no meu quarto. E aí eu pensei: é isso que eu vou ofertar, uma televisão. A igreja vende, essa é minha oferta. E foi segredo, nunca foi exposto em público. Eu estou falando para vocês agora 10 anos depois. E aí eu falei: vou dar do meu quarto. Eu falei: não, o salmista Davi disse: nunca oferte algo que não seja sacrifício nenhum para a tua vida. A do quarto é fácil. Mas essa daqui eu tinha acabado de comprar com a minha rescisão, a televisão dos meus sonhos na época, não sei quem sabe, 3D, que você coloca lá o Blu-ray e assiste o filme com o óculos e via as coisas saindo da TV. Quem chegou a ver esse tempo da televisão 3D quando saiu? Eu falei: essa é a minha melhor oferta, esse é meu Isaac, é meu sacrifício, porque aquela do quarto não me custa nada, essa daqui, essa eu amo. E eu nem preciso terminar e dizer tudo que Deus fez na minha vida. E me tirou do monturo, do poço mais profundo, do abismo mais escuro. Me assentou junto aos príncipes e às princesas, que são vocês. E hoje eu estou em lugares altos. E eu desfruto de toda a colheita que um dia eu plantei. Então eu falo para você: vale a pena. Faça esse ato de amor.
E o Senhor disse depois: faz prova de mim, prova Ele. Se Ele não abrir a janela dos céus e não derramar sobre você uma bênção tal, abastança e abundante, aí você fala com Ele. Mas tem uma promessa: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Vamos orar pela sua semente que você colocou ali hoje? Ou pela sua semente que você já lançou aqui no online? Ore por ela, dê nome a ela. Fala: Senhor, essa semente aqui, ó, é sobre isso. E eu estou lançando numa terra fértil. E eu quero colher esse fruto, o fruto da salvação de alguém, o fruto de um trabalho, do ministério, da minha casa, da saúde, de alguém. Oferte alguém como semente nessa noite. Pai, nós te adoramos, Senhor, neste lugar. Mas nós não te adoramos somente com os lábios e o nosso coração longe de ti. Nós não te adoramos, Senhor, somente com uma canção, mas nós te adoramos em algo que é muito mais profundo e muito mais resistente no homem, que é o financeiro, é o abrir, é o semear. E nós te adoramos, Senhor, hoje com inteligência. Nós te adoramos hoje, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o poder de abrir a janela do céu e derramar sobre nós uma bênção tal e sem medida, e fazer a nossa colheita transbordar, fazer o nosso barril transbordar de vinho, o vinho da alegria, o vinho novo, o vinho da prosperidade, uma unção de ousadia, uma unção de multiplicação esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu te agradeço por cada um, Senhor, que semeou, por cada um que ofertou, que fez uma doação e que abençoou a tua casa. A tua casa, Senhor, é onde nós estamos e é o melhor lugar. Obrigado por cada um de nós termos um coração voluntário para manter essas portas abertas. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom que você está aqui. Glórias a Deus por esse dia. E quando você testemunha isso, Vivi, eu me identifico muito, porque eu já testemunhei com a igreja o quão difícil é cruzar uma cidade com uma cesta básica nas costas. E eu já estive lá. Andar com uma cesta básica não é motivo de vergonha, de jeito nenhum. A minha mãe me ensinou que quem tem que ter vergonha é o ladrão que rouba e não leva. Vai preso. Está fazendo coisa errada. Pegar uma cesta é um momento de dificuldade, é um momento que a gente entende que Deus coloca aqueles para cuidar da gente. Eu fui cuidado. Eu já cuidei, eu fui cuidado, eu já cuidei, eu fui cuidado, eu já cuidei. Deus é maravilhoso. Tem gente que às vezes vive num castelo, vive numa circunstância onde tudo é fartura, vive numa realidade muito longe da maioria, porque sabemos que a minoria vive nessa condição. E uma pessoa como essa, que às vezes teve sua infância, adolescência e fase adulta no castelo, na riqueza, na fartura, na abastança, tem dificuldade de passar um ventinho, tem dificuldade de ver o mar balançando. Essa pessoa às vezes não tem estrutura para isso, porque ela não passou por isso, ela não sabe o que é isso. Pessoas tiram as vidas às vezes, num momento de dificuldade financeira, emocional, as pessoas tiram sua própria vida. E falando em tirar a própria vida, não é o caso, mas Jesus deu a sua vida por mim e por você. Hoje nós vamos fazer a ceia num momento diferente do nosso culto. A Bíblia fala em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, todas as vezes que comemos e bebemos do cálice,
anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso significa que a ceia é para nos lembrar do passado, nos alinhar aqui no presente e nos apontar o futuro. O sacrifício do Senhor na cruz, por mim e por você. Participamos da mesa com reverência e gratidão. A ceia não é apenas um ritual, é um memorial do maior ato de amor da história. Jesus, Ele fez isso por amor. Ele entregou o seu próprio corpo, derramou o seu sangue por mim e por você. O pão representa o corpo de Cristo, que foi ferido para que hoje tivéssemos vida, cura e reconciliação com Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O cálice representa o sangue da nova aliança, que nos purifica de todo o pecado e nos dá acesso livre à presença do Pai. Antes que viemos participar da ceia dos elementos, a palavra nos convida a examinar o nosso próprio coração. Precisamos de restauração, precisamos de perdão, precisamos de comunhão, renovação da aliança com o Senhor. Este é o momento. Analise o que você passa, o que você vive. Não devemos nos afastar da mesa do Senhor, mas devemos nos aproximar com arrependimento sincero. Seja sincero nesse momento. Tenha fé, seja grato. A ceia é para aqueles que reconhecem que precisam da graça do Senhor. Se você foi batizado, eu te convido a receber os elementos, o pão e o vinho. Fazemos isso em memória de Deus, em memória de Cristo. Ele deu a vida por mim e por você. Devemos declarar com fé: foi por mim, e Ele fez por amor de mim e de você. Ele deu o seu corpo até a última gota de sangue, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Podemos celebrar o que Cristo fez, participando desse momento. Tenha uma busca em Cristo, busque ter comunhão, busque o seu irmão se você tem alguma coisa com ele ou contra ele. Abra a boca e peça perdão. Perdão é redenção, é reconhecer que não somos perfeitos. Peça perdão, libere perdão. Quantas vezes alguém se aproxima para te pedir perdão e você, de coração duro, às vezes fala da boca para fora: sim, eu te perdoo, mas sai daqui, não quero te ver nunca mais, não quero olhar na tua cara. Que tipo de perdão é esse? É um perdão moderno? Perdão moderno deve ser: eu te perdoo, mas não quero comunhão com você. Eu te perdoo, mas eu não dou minha vida por você. Eu te perdoo, mas não quero olhar para você. Que tipo de perdão é esse? É um perdão moderno? Não, querido. Amém. Não é sobre esse tipo de perdão. É perdoar de todo o coração. É pedir perdão de todo o coração, sincero do arrependimento. Sincero do arrependimento. Se você entregou a tua vida a Cristo, desceu as águas e se batizou, essa é a hora que você mais se aproxima do Senhor. Culto de ceia é sempre um culto especial. É sempre um momento onde você reconhece quem é Ele, o que Ele fez, quem é o Senhor em nossas vidas. Analise a você, analise sua vida. Veja onde você falhou ou está falhando e reconheça que você precisa se entregar ao Senhor. Perdoar aqueles que te ofenderam, liberar perdão àqueles que te pedem perdão. Faça parte dessa mesa.
Senhor, nós te adoramos e te agradecemos, ó Pai, pelo teu sacrifício de cruz. Sacrifício, Pai, onde o Senhor deu a tua vida pela nossa, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu sacrifício, Pai. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Como no pão. Aleluia. Isso faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. O sangue da nova aliança, que purifica de todo o pecado, nos dá acesso livre à presença do Pai. Este é o sangue da nova aliança. Isso que o cálice representa, sangue da nova aliança. Você está aliançado com Cristo nessa noite, querido. Bebam todos do cálice. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. O Senhor deu a vida dele pela minha e pela sua. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluias. Glórias ao teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, pela renovação da aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Alô, som. A paz, irmãos. Amém. É diferente, né? Por mais eu estava aqui do lado e quando eu venho para cá é outra coisa. Mas graças a Deus, estou muito feliz de poder estar compartilhando a palavra com os irmãos hoje. Eu já tive a oportunidade de compartilhar no GC, né, a palavra de Deus. E hoje é um dia especial. O Rafa e a Patrícia me convidaram para estar trazendo uma palavra hoje, uma mensagem, né? Eu fico muito feliz de poder compartilhar, né? Eu acho que a igreja somos nós, mas quando a gente está em comunhão, a gente transborda aquilo que Deus nos dá, né? E Deus nos faz ensinar as outras pessoas ou aconselhar as outras pessoas com o que a gente aprende, né? Então por isso é muito bom a gente congregar, a gente estar em família, reunido aqui, né? Eu gostaria de, se eu pudesse dar um nome, um tema para essa mensagem, eu poderia colocar como a garantia do reino, ou cuidado garantido até ele voltar. Né? Eu gostaria que, hoje eu tenho bastante versículos bíblicos aí, eu estava passando para o Rua ali atrás os versículos, ele falou, poxa, mas vai dar tempo de fazer, vai dar tempo de ler tudo isso? Porque é muita coisa, mas é que eu gosto muito de ter referências bíblicas, porque nós somos humanos, né? Às vezes falhamos no falar em alguma coisa, e se eu errar alguma coisa, os irmãos me perdoem, né? Vou tentar ser muito fiel à palavra aqui e compartilhar com os irmãos essa mensagem. Vou fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, essa é a Tua igreja, nós somos Tua igreja, Senhor. Enche-nos com a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai, e que o Senhor seja o alvo, o foco dessa noite, Senhor, e que nós possamos viver para o reino de Deus, em nome de Jesus. Então, por favor, gostaria que os irmãos, quem puder, ou se o Juan colocar aqui para mim Lucas 10, 30 ao 35, esse é o texto base que a gente vai falar sobre, né? E eu vou ler aqui da versão do telão, né? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões.
Estes, depois de lhe tirarem a roupa e de causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo, vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Até aqui, né? Então, acho que todos já conhecem essa palavra, né? Essa parábola do bom samaritano, né? Que Jesus deixou para nós registrado. E eu queria falar sobre isso de algumas maneiras, né? Quando a gente lê essa passagem, tem muitos ensinamentos aqui que a gente aprende, né? Com essa parábola, com essa passagem que Jesus nos deixou. Mas uma das coisas que a gente aprende é a caminhada depois da salvação, né? Então, quando a gente começa algo na nossa vida, por exemplo, um casamento, né? A gente começa um casamento. Quando a gente começa alguma coisa, no começo é legal, é bom, é bonito, mas e depois? E no segundo dia, terceiro, na próxima semana? Às vezes a gente acaba, né? Quem é casado aqui sabe, né, que eu estou falando, e a gente acaba depois tendo uma dificuldade para continuar, para caminhar, para fazer, para ter aquela, poxa, mas estava tão bonito, lindo, maravilhoso, festa, e agora eu estou vendo um monte de problema acontecer, né? Às vezes, principalmente, né, quando as pessoas elas têm vergonha de se mostrar um ao outro, mas quando casa tem que mostrar, né? Aí, nossa, mas você não coloca a toalha no lugar certo, você não faz isso, né? Sempre tem isso no casamento, né? Um exemplo. Né? E tem outras situações também, quando começamos no trabalho, no primeiro dia a gente está disposto ali e tal, e depois a gente fica meio perdido, nossa, e agora? E acaba acostumando. Então, começar um tratamento é fácil, difícil é manter. Né? Começar um casamento é fácil, difícil é preservar ele. Né? Começar a fé é fácil, o difícil é permanecer. Então, muita gente acredita em Jesus como Salvador, mas vive como se estivesse sozinho na caminhada. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Depois que Jesus nos salva, quem cuida de nós? Porque Jesus ele vem para nos salvar. Jesus ele vem para a terra aqui, Deus envia Jesus aqui, o próprio Deus desce aqui na terra e ele vem para nos salvar com o sangue dele. O plano da salvação, Jesus vem e nos cura, nos dá livramento, e estávamos como mortos, Jesus vem e nos salva. E depois Jesus ele volta para o céu, né? E o que a gente faz agora? Né? Como a gente vai viver sem Jesus? Jesus não está mais aqui com a gente, como ele estava, né? Então isso a gente vai ver aqui nesse versículo, nessa parábola, né? Então essa parábola não fala apenas do amor ao próximo, mas revela como Deus cuida do ser humano ferido, desde a salvação até a volta de Cristo. Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente se pergunta, quem é o homem ferido? Vamos colocar os personagens, né? Vamos ver como Jesus estava falando essa parábola, vamos destrinchar um pouquinho isso. Né? O homem ferido, a condição humana, né? Caído, ferido, incapaz de se levantar sozinho. Se você puder colocar Romanos 5, 6, por gentileza. A gente vai falar do homem ferido, né? Nessa história. Então aqui, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Se você puder colocar também Colossenses 2:1, por gentileza, está falando da mesma coisa aqui. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então, aqui a gente está vendo a palavra de Deus falando quem é esse homem ferido, quando Jesus estava falando nessa parábola, ele estava se referindo à humanidade, né? À humanidade. E
o pecado ele não apenas suja, ele nos fere profundamente, né? Quando a gente se sente mal por ter feito alguma coisa errada, quando a gente tá no caminho de Deus, a gente peca, a gente se sente sujo, a gente se sente triste, a gente se sente mal, né? E a gente se sente como esse homem ferido na condição humana, né? O homem ferido, né? Então, tem muitas pessoas que são salvas, mas elas ainda estão feridas, né? Crentes cansados, sobrecarregados, desanimados. Esses homens representam todos nós antes de Cristo e muitas vezes mesmo depois de Cristo. Muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes participamos do culto, estamos aqui, mas ainda estamos feridos, né? Isso acontece quando a gente vê a passagem do sacerdote, passando agora um pouquinho para frente na parábola, a gente vê a passagem do sacerdote e do levita. A gente vê que aqui na palavra diz que eles estavam indo pelo mesmo caminho, né? Então o que acontece? O levita e o sacerdote, eles estavam indo pelo mesmo caminho do homem ferido. O homem ferido estava indo no caminho e eles estavam indo também no mesmo caminho, né? E o que eles fizeram? O sacerdote e o levita simboliza a religião sem o espírito, né? Se você puder colocar a rua, por gentileza, 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6. A gente vai falar sobre a religiosidade da igreja, né? Na igreja, né? 2 Coríntios 3:6. Essa aqui? Não, não aparece. 2 Coríntios 3:6. Eu acho que eu não passei essa, né? Acho que eu pulei, desculpa aí, foi minha falha. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Se você puder colocar Isaías 29:13, por favor, Juan. Aqui a gente está falando dos religiosos, né? O sacerdote, o levita, né? Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Aqui a gente está falando também dos religiosos, né? E Mateus 15:7-9, por favor, a gente vai falar aqui sobre também religiosidade, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então aqui a gente vê essa imagem da religiosidade, ou do sacerdote, do sacerdote do levita passando. Aqui, quando Jesus estava falando sobre essa parábola, ele estava querendo nos mostrar que a religião não pode nos salvar, né? Que não é a religião que vai nos salvar. E aqui é possível estar na igreja e ainda estar vazio, né? É possível servir a Deus e passar longe da própria dor. Então, uma reflexão para nós aqui, né? E aí, continuando a parábola, então a gente começou aqui com o homem ferido, que somos nós, passou o religioso e o levita, que também somos nós, né? E aí vem o bom samaritano. E aqui na figura do bom samaritano, Jesus o Salvador. Se você puder colocar, por favor, João 8:48. João 8:48 diz assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você, samaritano, tem demônio? Aqui era quando Jesus estava falando e ensinando ensinamentos de Abraão, e eles compararam Jesus, disseram que Jesus era um samaritano, né? E Jesus, ele não repreendeu dizendo: não, eu não sou samaritano, mas ele se colocou como um samaritano ali, porque ele não era samaritano, ele era judeu, só que ele se colocou nessa situação para mostrar, né, para nós que às vezes a salvação vem de Jesus e não é de localização, não é de religião,
mas é dele, né? Então ele se aproxima, ele toca, ele trata as feridas e ele paga o preço. Aqui, gente, tem uma coisa interessante nessa parábola, que quando Jesus ele dá 2 denários, significa 2 dias de trabalho. O denário na época era uma moeda que você pagava 1 denário por 1 dia de trabalho, né? 2 denários, 2 dias de trabalho. E ele vai pagar 2 denários para o hospedeiro, né? E ele diz assim: toma aqui 2 denários, e se isso não for suficiente até eu voltar, eu pago o resto quando eu voltar, né? Quando eu voltar, eu pago a diferença. Agora, o que a gente pode fazer? O que a gente pode ver aqui, né? Jesus, ele é o bom samaritano. Ele está pagando para o hospedeiro. Alguém sabe quem é o hospedeiro nessa história? Alguém quer chutar quem seria o hospedeiro nesse contexto? A gente já tem o homem ferido, a gente tem o levita, sacerdote, religiosos. Igreja, alguém quer mais chutar? Quem que seria o hospedeiro? Deus Pai, alguém quer mais chutar? Espírito Santo. Olha aí, ó. Glória a Deus, achamos a resposta. Então o hospedeiro que Jesus está falando aqui é o Espírito Santo, né? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Você pode abrir, por favor, Juan, em João 14,16. João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. João 16,7 também, Juan, por gentileza. João 16,7 fala do Espírito Santo, diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para você que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Jesus salva e o Espírito Santo sustenta. O que Jesus estava querendo dizer nessa parábola? Ele estava deixando o Espírito Santo como o nosso hospedeiro, como aquele que vai cuidar de nós até que Ele venha. E aqui tem uma curiosidade, porque 2 denários são 2 dias de trabalho, certo? E aqui na palavra de Deus a gente pode ver também que para Deus 1000 anos é um dia, e 2000 anos seriam 2 dias. Quer dizer, a gente está no ano 2000 e se passar um pouco eu pago quando eu voltar. Aí fica aí para quem. Né? Então aqui a gente pode tirar isso. A gente está interpretando a palavra de Deus aqui, né? Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? O que o Espírito diz. Jesus, ele disse: eu estou deixando 2000 anos aí para você. E se eu demorar um pouquinho mais, se for lá para 2030, 2040, 2050, eu pago a diferença quando eu voltar. Então assim, Jesus, ele vai voltar. E ele está voltando para nos resgatar. Ele está vindo para cuidar novamente de nós, para tratar nossas feridas. E enquanto isso, ele nos deixa o Espírito Santo. E essa é a parte que nós temos que tomar atenção, porque muitas vezes o Espírito Santo é esquecido na igreja. Muitas vezes a gente lembra que Jesus pagou o preço, acabamos de participar da ceia, e lembramos do sangue de Jesus, e lembramos que Jesus, ele veio para nos salvar, e ele nos salvou, e ele limpou nossas feridas. Mas e agora, o que vamos fazer? Ainda estamos aqui, Jesus ainda não voltou. Então temos que valorizar o hospedeiro, o Espírito Santo que habita em nós. Temos que saber como lidar com ele, temos que saber como conversar com o Espírito Santo, temos que orar em línguas, temos que aprender com ele. Muitas vezes pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas vezes a gente fala: nossa, mas quando que ele vai voltar? Quando eu era criança, a igreja dizia que ele ia voltar. Agora eu já estou com essa idade e estão dizendo quando vai voltar. Eu quero dizer uma coisa: a gente não sabe o dia nem a hora, mas ele deixou o Espírito Santo aqui para que a gente pudesse viver assim na terra como é no céu. A oração de Jesus, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino aqui nessa terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então hoje nós podemos desfrutar da graça e da glória de Deus através do Espírito Santo. Muitas vezes a gente espera
Jesus voltar para a gente desfrutar da graça e da glória. Mas por que a gente não desfruta hoje da graça e da glória dele através do Espírito Santo? Por que hoje a gente não vive o reino de Deus? A gente não vive a alegria de Deus? A gente não vive aquilo que Deus tem para nós através do Espírito Santo? Quando a gente entende que Deus, ele habita em nós através do Espírito Santo, a gente ativa a nossa identidade. A identidade que Deus nos deu. Quando a gente entende que o Espírito Santo, ele está habitando em nós, que Deus habita em nós, nós ativamos nossa identidade, podemos viver o reino de Deus. Glória a Deus. Então, eu queria concluir aqui, nesse momento, né? Eu sei que foi uma mensagem curta, mas graças a Deus pelo que o Senhor nos falou nessa noite. E Jesus nos encontrou caídos, nos salvou, pagou o preço e confiou nosso cuidado ao Espírito Santo até a sua volta. Você pode abrir para mim Efésios 5:18, por gentileza? Essa parábola que Jesus nos deu, ele nos ensina muito. E tem várias formas de interpretação, né? E quando eu ouvi a primeira vez sobre isso, né, que alguns hospedeiros do Espírito Santo, e que os 2 denários seriam 2.000 anos, eu fiquei impressionado. E eu queria compartilhar com os irmãos, né, sobre isso. Efésios 5:18 diz assim: e não se embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo vai nos encher, vai nos guiar, vai nos guardar, vai nos dar alegria, né? Então, eu tenho permitido o cuidado do Espírito Santo na minha vida? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu tenho resistido ao tratamento de Deus? Estou vivendo preparado para a volta de Jesus? Então, quando nós vemos pessoas que estão com dificuldade, às vezes dentro da igreja mesmo, né, na caminhada, como eu disse no começo, às vezes quando a gente casa é alegria, né, a festa, a lua de mel, a alegria total, e depois acaba aquele brilho e de repente vem a realidade e fala: nossa, agora, né, vou ter que dormir com essa pessoa ronca aqui do meu lado. Brincadeira, mas às vezes a gente fala: nossa, o que está acontecendo? E às vezes acontece isso no reino de Deus também. Nós temos o perdão de Jesus, Jesus nos perdoa, Jesus nos cura, Ele nos trata, Ele cura nossas feridas, a gente fica bem. Ele fala: agora espera, eu vou deixar com você o Espírito Santo para cuidar de você. Todo dia, toda hora. Quantas vezes você fala? Quantas vezes por dia nós falamos com o Espírito Santo? Quantas vezes por dia a gente ora ao Espírito Santo? Quantas vezes a gente conversa com Ele? Nós temos que ter Ele dentro de nós, habitando em nós. Porque eu vou dar um outro exemplo aqui, que veio à minha memória. Quando Jesus estava andando com os discípulos, eu não me lembro agora onde está isso na Bíblia, mas eu lembro que eu já li isso. Jesus está andando com os discípulos e os discípulos começam a se afastar dele. Jesus começa a andar e está conversando com alguns discípulos, e alguns começam a se andar mais, sabe, fazer o passo mais lento para deixar Jesus ir na frente. E eles começam a falar entre eles quem era o maior no reino, ali entre eles. Quem é o maior no reino e tal. E Jesus percebe que eles estão andando ali para trás e diminui o passo, e os discípulos chegam e ficam quietos, param de falar. E Jesus fala assim: o que vocês estavam falando? E eles ficam envergonhados e não querem falar. Por quê? Porque para você pecar, para você ir para algum lugar que não deve, ou falar alguma coisa que não deve, você tem que se afastar dele. Você não consegue ficar perto de Deus e pecar. A gente estava falando sobre isso na célula, né, na casa do Pablo. Quando eu estava na casa do Pablo, a gente estava comentando sobre isso. Que a gente se aproximar do Espírito Santo, quando a gente entende que Ele está dentro da gente, que a gente consegue, que Ele está junto com a gente, está vendo o que a gente está vendo, está ouvindo o que a gente está ouvindo, a gente vai tomar cuidado no que a gente vai fazer. E a gente vai sentir com vergonha. A gente vai sentir vergonha, vai constranger nosso coração. Eu lembro, isso aconteceu na igreja no Brasil, também comentei na célula. Um pastor, ele no meio do culto, estava na época de carnaval, e ele pediu pro Juan lá da época, lá, colocar lá no telão, e falou assim: você solta aí o vídeo. Aí todo mundo imaginou que era um vídeo, né,
legal, um vídeo de motivação, alguma coisa, uma surpresa para a igreja lotada, cheia, e ele, pode soltar o vídeo. E aí, quando soltou o vídeo, era o vídeo da Globeleza. Quem aqui já viu a Globeleza dançando ali? Aquela mulher seminua, né? Dançando ali no carnaval. O Rafa não viu, né? Nem queira ver. E aí a igreja ficou escandalizada. Falou, que isso, o pastor tá maluco e tal. E o pastor deixou um pouquinho passar e depois falou, pode tirar. Aí tirou e todo mundo ficou ali assustado. E a pessoa querendo ir embora da igreja. E o pastor tá no escândalo aí, o que está acontecendo? Aí o pastor disse, vocês ficaram escandalizados com isso? Aí todo mundo ficou assim, o que ele quer dizer com isso, né? Ele falou assim, e por que na sua casa você deixa passar isso? E você assiste até o final? E quando chega aqui na igreja você se sente constrangido? Por que na sua casa, na sua família, você deixa seus filhos assistirem, você deixa seu marido, sua esposa ver isso? E quando chega na igreja você não quer ver, não quer olhar, quer tampar o olho, quer ir embora? Né? Então foi uma reflexão que ele fez, foi muito forte, né, o que ele fez ali. Mas mostra o que pra gente? Né? Que quando a gente está com alguém, se eu for com o Rafa, por exemplo, para algum lugar e estiver passando alguma coisa, eu vou ficar constrangido. Não, vamos embora, Rafa, daqui esse negócio tá ruim aqui. Tá ruim, tem muita pessoa falando besteira, tem muita coisa. Por quê? Porque eu tô com ele ali, né, pastor, falando, não quero ver. Então, quando a gente entende isso com o Espírito Santo dentro de nós, a gente não precisa de ninguém. A gente não precisa de um pastor estar do nosso lado, a gente não precisa de a igreja estar vendo a gente. E quando a gente está no nosso secreto, a gente sabe que o Espírito Santo está aqui. Né? E isso vai nos afastar de mentir. Amém. Quando você vai mentir, você fala, o Espírito Santo está aqui, eu vou mentir na frente do Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui. Quando eu tiver algum pensamento ruim, me perdoa, Espírito Santo, estou pensando coisa errada aqui, eu não quero mentir não quero falar nada errado. Quando você quer ficar bravo, irado, você falou, o Espírito Santo está aqui. Peraí, eu não posso. Então esse temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E quando a gente teme ao Deus, quando a gente teme o Espírito Santo, quando a gente acredita que Ele habita em nós, que a gente é morada de Deus, a gente vai andar em linhas retas, a gente vai andar no caminho que Ele quer que nós andemos. Amém? Então eu queria fazer um convite, né? Para as pessoas que estão cansados na fé, os feridos, né, e os que precisam de renovo, né, aquelas pessoas que se afastaram do Espírito Santo, né, aquelas pessoas que no caminho, na caminhada, você foi curado, você foi curado por Jesus, Jesus pagou o preço por você, e você está na hospedaria, mas você se afastou do hospedeiro, você se afastou do Espírito Santo. Você parou de falar em línguas, você parou de orar em línguas, você parou de conversar com Deus, de conversar com o Espírito Santo. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, por gentileza. E eu vou pedir aqui para o pastor Rafa e para a pastora Paty estiver aqui na frente, por favor. E eu vou tocar uma música. E se você sentir no coração que você quer receber uma oração dos pastores para renovar a sua aliança com Ele, para receber o Espírito Santo e para pedir um perdão para o Senhor, se você sentir no seu coração de você vir aqui à frente para receber uma oração dos pastores, eu peço que vocês escutem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar no seu coração, se o Espírito Santo colocou no seu coração e se está queimando uma vontade de vir aqui na frente, obedeça a Ele, porque é o melhor que você vai fazer para a sua vida. Então eu vou pegar o violão ali e vou tocar um refrão de um louvor. E se você sentir, por favor, venha aqui na frente e receba a oração. Aleluia. Éramos feridos no Senhor, éramos feridos, éramos como mortos, e Jesus nos libertou, e Jesus nos deu a vida, e Jesus nos resgatou. Obrigado, Senhor, obrigado por Teu Espírito Santo que nos consola, Senhor, que nos ajuda, Senhor. Queremos chegar perto de Ti, Senhor. Nós éramos condenados, Senhor.
era eu. Nós éramos feridos, Senhor, era condenado era nós estamos mortos, era condenado obrigado, Jesus. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que me comprou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que me comprou. Hoje eu tenho vida. Obrigado, Senhor, condenado era eu estava como morto neste mundo, era eu estava abatido, condenado